Boa noite, galera. Estamos aqui hoje para mais uma live do ciclo de lives aí do livro Empreendedores Digitais do Século XXI, do qual eu sou um coautor. E como eu já estive entrevistando outros coautores, estou aqui hoje para entrevistar a Daisy, mais uma autora poderosa desse livro. E já já a gente vai estar começando aí a live. Já já ela vai estar entrando aí falando quem é a Daisy, sobre o que ela escreve. E assim, já vou adiantando que é um tema muito interessante. Opa, mandei solicitação aqui para a pessoa errada. Aí. Aí sim, boa noite, Daisy. A Daisy que já está entrando aqui com a gente, boa noite. Tudo bem? Prazer Tudo te conhecer assim pessoalmente, ainda que virtual, né? Que a gente só se fala pelo Zap. sim, prazer também. Bom, eu tava aqui adiantando pro pessoal. Hoje Certo. mais uma live. A Deise aqui é uma das coautoras do livro Empreendedores Digitais do Século XXI. Em breve aí a gente vai estar tendo workshop de lançamento do livro no mês que vem e com a participação de todos os coautores. E por enquanto a gente vai apresentando aí. Tenho certeza que já apresentei aí coautores muito poderosos aí com temas muito interessantes para vocês. E com a Daisy não vai ser diferente. Ela vai estar falando aí do capítulo que ela escreveu para gente. Verdade, né? É, Como você diz, cada contou melhor do que o outro. Eu também tenho entrevistado, estou ficando assim encantada com os capítulos, exatamente. esperando as Daisy, pessoas. Oi, é diga. isso mesmo. Vamos mandar aí um aviãozinho aí do Eu acabei de mandar na estante. Quem for entrando, Instagram. seja bem-vindo e vão mandando esse aviãozinho aí para o povo. É porque esse horário é super concorrido, mas as pessoas vão entrando aos pouquinhos, não é? A gente espera um pouquinho, enquanto isso, vamos batendo um papo. Logo eu também vou estar entrevistando você, né? Breve. Sim, Vai em ser breve. entrevistar. É muito legal. Ontem também entrevistei, essas semanas todas, já tem umas 3 semanas que eu estou nessa, né, de entrevistando, estou conhecendo pessoas maravilhosas. É o que essa série, né, que Leandro está assim patrocinando, vamos dizer assim, ele está na frente dessa série, ele teve essa ideia de um coautor entrevistar o outro, e eu estou achando ótimo, porque nem só a gente está passando para as pessoas conhecerem um pouco, né, do nosso capítulo, como nós também estamos conhecendo um ao outro. E isso é fantástico, fazer esse network, essa conexão que tanto o Leandro fala. Quem estiver Exato, entrando. até quando eu entrevistei a Lorena, ela usou uma palavra para descrever o Leandro, que ele é o coach dos coaches, né? E, e ele interliga todos nós, né? Ele faz Isso, essa interligação, a gente acaba tendo conexão com pessoas que a gente nem conhecia, verdade, verdade. pessoas de outros estados e pessoas aí que podem estar junto com a gente aí nesse caminho aí, vão estar Verdade. aí no caminho aí do lançamento do livro. Dia 27 de 8, né, de março. 27 e Vai ser 28 de março, logo mais eu vou estar lançando aí nas redes sociais o link quem, para vocês estarem participando, né? Participando com a gente, vendo aí, conhecendo aí palestras de outros coautores também, que muitas vezes são tantos que são 20, né? A gente não vai conseguir entrevistar todos verdade, aqui. verdade. Eu vou mandar mais aviãozinho aqui para mais pessoas. Enquanto a gente está conversando, mandar mais um pouquinho, porque como não é no meu Instagram, as pessoas podem se confundir. Eu mandei antes, mas agora vou mandar direto daqui, porque já cai direto para as pessoas.
O pessoal está acostumado muito a ir para o meu Instagram. Aí, vamos mandando. Quem foi entrando, ó, vai mandando os aviãozinhos. Pessoal, vamos lá. É. Ajudando aí esse conteúdo. Vai ficar salvo. Muitas pessoas vão ver depois. Talvez Isso, você esteja vendo depois, mas é um conteúdo que com certeza vai agregar muito na tua vida, tenho certeza. Aí o conteúdo que a Deise tem para trazer para a gente hoje. Para a gente ir começando, né, Deise, o vídeo para lançar ele no Instagram ele tem que ter um tempo, então limite, né, isso. para o Leandro Eu também. sempre desligo um minuto antes para não correr o risco. Só teve uma única live, você acredita, Diego, que eu não consegui salvar, que foi a da Lorena. Eu desci, fiz tudo como mando figurino, que eu estou acostumada a fazer, que eu tenho um projeto de live toda quinta e todo domingo, e eu já estou acostumada, eu salvo todas. Fiz tudo como manda, publiquei, e na hora que está publicando, nada. Aí depois ele veio com a mensagem: a sua foto não foi possível publicar, nem botou vídeo, botou foto. Não entendi nada. Eu e a É, Lorena tentamos entrar em a contato. Lorena compartilhou isso comigo, né? E realmente foi uma infelicidade, né? Porque acaba sendo um conteúdo. Foi visto por aqueles que estavam presentes, né? Acho que quem tinha que ver viu, mas É, seria muito bom ter o conteúdo guardado, né? Para foi poder uma. rever e muitas outras pessoas terem acesso. É Deise, eu verdade. queria que você primeiro te agradecer, né, pela tua disponibilidade, pela tua presença, pelo teu sim de estar aqui hoje, e que você se apresentasse para o pessoal quem é a Deise, o trabalho da Deise, como a Deise chegou até aqui. Pois é, não é? Primeiro também eu quero agora oficialmente, né? A gente estava num papo informal, então formalmente te agradecer. Para mim é uma honra, um prazer estar te conhecendo e sendo entrevistada por você. Bom, a Deise é um ser humano. Eu costumo dizer que eu sou um ser humano do universo, que eu aterrisei aqui no planeta Terra em busca de um desenvolvimento e de uma evolução. E essa evolução é uma evolução integral do ser humano, né, em todos os aspectos, no campo mental, emocional, no campo físico, da qualidade de vida e no campo espiritual. E neste processo eu fui me desenvolvendo, eu vim de uma família de pai e mãe maravilhosos, de muito amor, dois irmãos também maravilhosos, um se foi o ano passado, eu tenho 72 anos, cabeça bem mais nova, sou casada com o João, que também é bem mais novo do que eu, mas de cabeça mais velha, e por isso dá certo, é o contrário. E eu adoro viajar, fazer amizade. Eu tenho uma hashtag que é Desde Gente que Ama a Gente. Bom, esse é o meu campo pessoal. No profissional, eu sou socióloga de formação, não exerci na época como socióloga, quando eu me formei em 70, porque era a ditadura, e na ditadura sociólogo era palavrão. Então, eu fui buscando outros caminhos, eu nunca fui de ficar parada desde novinha, e aí eu fui buscando outros caminhos e me encontrei na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, e fui fazendo essa trilha, trabalhei em uma grande empresa, depois passei a dar consultorias também para grandes empresas, dando treinamento. Bárbara, um beijo, todos que estão entrando aí, um abraço. Então, eu fui trilhando esse caminho profissional e procurando me desenvolver cada vez mais, porque eu estou sempre em constante aprendizagem. Eu digo que o que eu sei é um grãozinho de areia ou um pingo de água nesse oceano imenso. Estou sempre em busca de me desenvolver para que eu possa também desenvolver as pessoas, né? Então, eu tenho assim um grande propósito, que é sempre de servir a uma causa, tanto que no meu mapeamento comportamental, na âncoras de carreira, me dá isso daí como uma... são 3 âncoras, né? Que é autonomia e dependência, que bate comigo, puro desafio e servir uma causa. Então, assim como eu estou sendo puxada para a evolução por pessoas que estão acima de mim, eu também vou puxando aquelas que ainda precisam
subir mais um pouquinho nos degraus aí da evolução, né? E aí eu fiz cursos de PNL, eu sou master em PNL, sou master em analista comportamental, sou coach, etc, etc. Mas o título mesmo que eu gosto é Desde Gente que Ama a Gente. Moro na Bahia, em Lauro de Freitas, uma região metropolitana de Salvador, vizinha, encostada a Salvador. Eu moro num lugar que chama Vilas do Atlântico, que é um lugar de praia belíssima, e sou feliz, sou uma pessoa de bem com a vida. Que bênção. Esse é um pouquinho da vez. Sim, uma definição que você falou, né, que você é um ser humano, né? É um ser, né? Hoje mesmo eu via um vídeo que um amigo meu postou, o Jairo, que ele contava a história de Marco Aurélio. E ele falava que Marco Aurélio, né, a história conta que Marco Aurélio tinha um serviçal só para sussurrar no ouvido dele: você é apenas um homem. Quando as pessoas aplaudiam ele, quando as pessoas davam tapa nas costas, né? Para que a gente sempre se lembre que a gente é só um ser humano, né? A soberba não tome a gente, a humildade é algo muito importante na vida da gente. Verdade. E eu vejo muito, em poucas palavras, assim, a gente consegue ver isso em você. Assim, é algo que realmente você traz. E eu acho muito importante, né? Principalmente nesse caminho que você segue. Acredito que realmente você faça diferença na vida de muitas pessoas. Eu queria que você falasse agora pra gente, Deise, de como foi, né, para você receber o convite para fazer parte desse livro. Pois é, né? O Leandro sempre aprontando. Já é o terceiro, né? O terceiro. No O primeiro, terceiro, é incidente do Leandro já. Autora. O primeiro foi o de Coach Mentoring, onde eu falei sobre o autoconhecimento. O segundo foi de liderança, onde eu falei também, que vai ser lançado agora também, vai ser presencial, inclusive. Eu já estou com o livro e foi uma alegria muito grande receber agora, tem 2 semanas que eu recebi o livro, e eu escrevi sobre as competências da liderança na contemporaneidade. Bom, mas esses 2 eu tive um bom prazo para fazer. O primeiro mais, o de liderança menos. Aí ele fala: Deise, olha, eu estou aqui com esse projeto, você não quer participar? Eu fiz: poxa, empreendedorismo digital, mas eu não sou assim expert. Ela: como que você não é? Você há muito tempo, pela sua história que você conta, você já trabalha no digital há muito tempo, etc, etc. Você tem a sua live que você faz. Eu fiz, como você vê que eu te falei que eu tenho 3 âncoras, né? Uma delas é puro desafio, então o desafio é comigo mesmo. Aí eu fiz: bom, tá bom, vamos lá, né? Vou me jogar. Sempre eu digo, vou me jogar. Aí eu fiz: quantos meses eu vou ter para escrever? Ele: meses não, você vai ter 15 dias. Eu fiz: o quê, Léo? Eu cheia de coisa que eu estava, vou ter 15 dias. Mas tudo bem, né? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Fiz, consegui entregar no prazo. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, porque o Leandro desafia, né? E ele gosta de fazer essa conexão, como nós estávamos falando. Não é à toa que ele tem o livro dele, O Poder das Conexões, não é? Realmente é um poder muito grande, a gente está se conectando. Então, eu escrever nesse livro é contar um pouco da minha história, que eu conto nesse capítulo, e também é o desafio. Os desafios que eu gosto. Foi um presente da pandemia, porque eu digo sempre, a pandemia, ela tem os 2 lados da moeda. Tem um lado que me deixa triste, que eu não posso dizer que eu sou alegre nem feliz com a pandemia, quando você está vendo um monte de pessoas indo embora, e pessoas até chegadas a nós indo embora. E milhares de pessoas que não são chegadas, mas são seres humanos, que estão aqui, não é, no planeta Terra. Então, eu não posso dizer que eu fico feliz com a situação dessa. Por outro lado, no outro lado da medalha, a gente não pode se fazer de vítima. Então, veio essa coisa planetária, não é? Veio esse movimento planetário que ninguém esperava, que o inesperado fez uma surpresa, e aí
O primeiro momento a gente se assusta, o inesperado fez uma surpresa que não foi nada agradável para ninguém, não é? Mas aí eu tinha duas opções, ou ficar me lamentando, ou arregaçar a manga e dizer o que eu posso fazer. Eu não domino isso daí, eu não tenho o dom de dominar a pandemia. Escrever esses dois capítulos, o do livro de liderança. Então, a gente vai... E isso foi muito positivo para mim, como muitas pessoas que escolheram seguir também, não é? Se reinventaram, porque o mundo, a pandemia, um dos aspectos dela é um para quê. Então, é o para quê de cada um. Não é o para quê da pandemia, mas é o para quê que cada um dá a ela. E o meu foi esse: continuar crescendo e ajudar as pessoas que possam crescer, e eu também, as pessoas que já cresceram além de mim, eu ia atrás. Né? Então, para mim, foi muito bom eu ter escrito mais esse capítulo, foi um desafio muito grande. Benção. Assim, isso que você colocava é muito importante, né? A pandemia é uma pessoa dizer que não foi afetada de forma nenhuma pela pandemia, ou ela é muito privilegiada, ou realmente ela está distorcendo um pouco a realidade dela, porque muitas pessoas cresceram na pandemia, mas até essas pessoas foram afetadas. Aí vem isso que você falou, né? O pra que eu dei, né? Isso. Porque a pandemia veio, mas a nossa vida, né, de todos nós tem que seguir. E para muitos foi uma oportunidade, né? Eu trabalho na área empresarial, né, adiantando, e trabalho com empresas, né, e a gente vê que muitas empresas aumentaram o faturamento, né, cresceram. Então, existe a oportunidade. Eu tive a oportunidade de escrever meu primeiro livro, né, vou falar disso na próxima semana, mas todo mundo foi afetado de alguma forma, infelizmente, né? Todo mundo. E É uma crise sanitária global, né? Não é assim, não é Lauro de Freitas, onde eu moro, não é São Paulo, não é o Brasil, não é a América do Sul, é o planeta Terra. Então, ela veio para sacudir a vida da gente. Agora, o que cada um vai fazer com isso é o fórum íntimo de cada um, as escolhas de cada um de nós. Então, exato, né? vou seguir. Até mesmo, né, a gente que acompanha, eu acompanho muito, né, noticiário, a gente vê que países que foram pouco afetados, né, como Nova Zelândia, Taiwan, eles mudaram a vida deles, porque eles foram pouco afetados, porque mudaram radicalmente, né, os costumes deles. Verdade, verdade. E assim, no Brasil, o povo está brincando ainda, não acordou. Então, agora essa terceira onda está bem pior do que a primeira, do que a segunda, não é? Está assim, subindo drasticamente, mas as pessoas, pelo menos aqui por onde eu moro, na Bahia, em Salvador, Lauro de Freitas, o pessoal está brincando. Festa de 300 pessoas, 400 pessoas, sem máscara, não está na consciência de que nós pertencemos a um sistema que a minha vida importa a sua vida, sim. A minha vida vai afetar a sua, e a sua vai afetar a minha. Então, os cuidados são necessários, o cuidado que nós temos conosco. Agora, se a pessoa não se ama, não se cuida, não está nem aí para o outro. Não é? E você falando, né, na Austrália, as pessoas, eu tenho a filha da minha cunhada mora na Austrália, e lá eles seguem. Foi no final do ano, ela ia receber pessoas, mas aí veio a ordem, não é, de lá do governo, que cada família só poderia receber 5. Ela teve que refazer tudo. E a gente pergunta, e vocês obedecem? Obedecemos. Imagina. Então, quando que nós vamos ter essa consciência, não é? Poderia tudo estar melhor. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem que estar esperando, né? Sempre esperando o melhor, né? Sim, com certeza. E
Bom, e em meio a tudo isso, né, eu achei muito interessante o título do seu capítulo. Eu acho até que faz referência a um autor, né, mas eu queria que você falasse, né, sobre isso, Pois é, sobre o seu capítulo, sobre o certo. título, Dá sobre umas o que tem no seu pinceladas, capítulo. né? Eu vou dar umas pinceladas aí e Tem deixar que ter um a spoiler, né, pessoa que porque pra possa galera entender. querer ler o resto, né, Não não é? pode Pois é. entregar Oi, tudo também. Rafa. Um beijo, Rafa, querida. Que bom ter você aqui. Pois é, o meu capítulo chama Universo Digital no Mundo Real. Aí eu pergunto, admirável mundo novo? Logo, logo a gente vai saber por que, que eu faço essa pergunta. Nesse capítulo, eu faço uma retrospecta. Eu te falei que eu tenho 72 anos e eu nasci no ano de 1948. Então, eu faço uma retrospectiva deste ano até o dia de hoje, né? Século 21, janeiro do século 21. Então, e esse ano que eu nasci em 48 foi o ano da declaração, lá no final do ano, né, em dezembro, foi o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu já nasci aí com, com DNA aí de direitos humanos, eu acho que veio para mim também. Não é? Já tá no Então, DNA, né? pois é. Aí eu fui assim, essa minha época, na época que eu nasci, ainda era a época dos valores morais muito arraigados, não é? Mas eu tive assim modelos na minha casa de pessoas, de mulheres empreendedoras. Minha avó, minha mãe foram mulheres empreendedoras, que para a época não era tão normal, não é? Naquela década de 40, 30, porque eu sou de 48, elas de antes de mim. Mas minha avó sempre foi muito empreendedora, minha mãe também. Então, eu acredito que esse lado empreendedor também está no meu DNA, não é? Que veio. E eu pertenci a uma geração de mulheres que optaram pela autonomia. Eu me lembro que eu estava no curso, eu morava em São Paulo, eu nasci em Salvador, mas meus pais foram para São Paulo, eu tinha 10 meses. Obrigada, Rafinha, que você está compartilhando. Compartilha mesmo para conhecer. Oi, Carmo, um beijo. Aí, então, foi uma sexóloga e psicóloga fazer uma palestra para nós. Eu estudava, fazia o curso normal para professora, né, em São Paulo. E ela disse assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês, que pode ser boa ou não. Então, se vocês vão ter que escolher na vida de vocês. Ou vocês vão querer casar e ter filhos, ou vão querer seguir uma carreira profissional, fazer faculdade. Eu não pensei duas vezes, eu fiz, não quero casar e ter filhos agora, não. Eu quero estudar, quero seguir uma carreira profissional, né? Então, eu pertencia à geração de mulheres que optaram para ter uma autonomia, fazer faculdade, entrar no mercado de trabalho. Então, quando eu me formei professora, aos 18 anos, eu já comecei a dar aula e fazer faculdade, fazia piano, isso ainda em São Paulo, antes de vir transferida para Salvador. Quando eu vim, já vim no segundo ano de faculdade, né? E aí, atravessamos a década de 70, um período que foi marcado assim pela efervescência do movimento feminista, né? Então, eu estou trazendo esse contexto social e política que o planeta atravessava naquela época para situar a minha vivência como mulher que escolheu estudar, trabalhar, acompanhar a evolução aí do tempo, aprender e empreender, e até hoje eu estou assim. Então, eu busquei transcender uma discussão de uma suposta superioridade. Apesar de eu querer trabalhar, apesar de eu querer seguir uma carreira, eu não queria ficar naquela discussão de superioridade de determinado sexo em detrimento do outro. Para mim, homem e mulher são seres humanos, cada um com suas características, todos com seus direitos e que devem ser respeitados. Então, eu sou da época da máquina de datilografia. Muitos que estão vendo aqui não sabem nem o que é isso, uma máquina de datilografia. Quer dizer, até sabem, mas nunca viram pessoalmente uma máquina de datilografia. E eu conheci desde a manual até a eletrônica.
E isso já são o quê? A evolução da tecnologia, da máquina manual, com acúmulo de informações, passou para a máquina elétrica e depois a eletrônica, né? E daí veio o quê? Veio o computador. E eu vi o surgimento do computador, que foi assim uma das grandes transformações do século XX, o surgimento do computador. E na empresa que eu trabalhava, tinha um centro de processamento de dados, onde a máquina era uma máquina imensa, que era o computador, que tinha de ficar numa sala de ar-condicionado e tinha um cargo que chamava perfurador de cartão. Os dados eram perfurados, então começou a deixar de existir a datilógrafa para existir o perfurador de cartão. Esses cartões eram colocados nesse computador e saíam os relatórios, né, de hora extra, de frequência, de pagamento, tudo aí nessa máquina. Até que depois veio o quê? Os microcomputadores. Não é? E então surgiu o quê? Depois da segunda década, da segunda metade do século XX, as mudanças começaram a ocorrer bruscamente com a globalização. Né? Notícias que antes você demorava 30 anos para chegar até você, se chegasse do outro lado do mundo, hoje, com um simples clique, você enxerga o Tsunami, você enxerga o Réveillon num lugar, no outro, você vê o que está acontecendo em tempo real, não é? Então, a pergunta que eu faço né, eu faço no livro, será que nós presenciamos um admirável mundo novo? Tem um livro, né, mas eu não estou fazendo menção aqui, mas uma grande virada do planeta, ou apenas presenciamos mais uma era de um admirável mundo novo? Por quê? Aí eu venho na trajetória. Será que, quando Santos Dumont disse que estava inventando um meio de veículo, não é? Que ia sobrevoar, ele deve ter sido considerado louco, porque naquela época isso era normal. O que hoje para a gente é normal, naquela época, imagine Graham Bell quando disse assim, olha, eu estou indo aqui com um projeto, que eu estou inventando um aparelho que eu vou me comunicar com você sem precisar estar juntinho. Imagine, louco, maluco. Então, esses grandes gênios foram considerar a eletricidade, não é? Tudo isso foi considerado maluquice na época. Então, tudo que hoje a gente tem, assim, imagina, isso pode acontecer, não é? Um carro andar sozinho, um avião andar sozinho, nada é impossível. Mas naquela época também era o espanto. O espanto que nós temos hoje era o espanto que deveriam ter tido naquela época, onde eu ainda não era nascida, mas devem ter tido, né? Então, a tecnologia mais avançada, tudo foi uma virada de chave, né? Tudo isso foi uma virada de chave nos modos de se produzir conhecimento, de se pensar os comportamentos humanos e novas tecnologias. E será que isso também não foi um admirável mundo novo? Não é? Alguém está falando alguma coisa? Deixa eu ver. Quem que está falando? Lela. Me pergunta até quando essa globalização nos trouxe benefícios. Hoje vejo o ser humano extremamente digital. Será que não perdemos algo pelo caminho? Pois é, tem o lado da vantagem e tem o lado das desvantagens. A tecnologia em si, eu acredito que ela não é nem boa nem ruim, ela está aí para nos servir. Agora, o uso que nós fazemos dela é que vai ser adequado ou inadequado. Então, por exemplo, tem muitas empresas que são tão robotizadas que uma aluna minha, eu sou professora também, né? Na faculdade, uma aluna chegou para mim e disse, professora, eu estou querendo pedir demissão da empresa que eu trabalho. Eu estou pensando porque é uma grande empresa, o meu salário é bom, mas eu ainda sou nova e eu acho que eu posso arriscar. Porque de tanto trabalharem com o robô, eles estão nos tratando como um robô. Não é? Então, eu estou me sentindo uma máquina. Eu pense os prós e os contras, não é? E se você
Tem, pode se bancar e pedir demissão, peça, enquanto é tempo para você, porque não adianta você ficar lá e não ser feliz. Não é? Eu sou da opinião que nós temos que procurar ser feliz. Não é? Então, aí você dizia que alguém escreveu alguma coisa, até quando? Aí você dizia, peço, sim, Nicole, aí você dizia que a inteligência e a imaginação andavam juntas. Pois é, quanto mais você, né, a criatividade vem, é isso que a gente usa pouco, a criatividade. Não é? Então, aí nós chegamos o quê? No século XXI. Esse século XXI já vinha vindo, como eu falei, desde a metade do século passado, já vinha vindo grandes mudanças, só que a gente não notava tanto. A gente veio notar agora porque veio uma rebombada. Com a pandemia, sacudiu a gente, não é? E nós estamos no século totalmente volátil, ambíguo, né? Complexo, que o que é hoje a gente não sabe se é amanhã. Eu durmo hoje com o último modelo do celular, amanhã ele já está obsoleto. A gente não sabe. Quando alguém diz assim, olhe, daqui a pouco isso vai estar assim, assim, assado. Nós vamos estar indo tomar café em Marte. Acredito. Nada é impossível, não é? Então, minha avó, olha, ainda ontem eu comentei isso aí na live. Minha avó, que era muito sábia, eu falei que ela era empreendedora, quando passava naquela época, aqueles filmes, eu adolescente, 10, 12 anos, não passava os filmes de ficção, né? Os robôs, minha avó dizia assim, minha filha, olhe, tudo que a mente humana concebe, um dia pode virar realidade. É isso aí. Aquilo que antes era ficção, hoje é realidade. Não é mais ficção. Então, o que hoje para a gente pode ser ficção, amanhã pode ser realidade, sem sombra de dúvida. O que Carmo está dizendo aqui, tirar o melhor do que tirar o melhor do que a tecnologia nos oferece, sem que a gente se escravize a ela, porque senão a gente se torna escravo da tecnologia. Você tem de escolher. Então, por que você fica no celular toda hora, por minuto, vendo? A gente, que eu digo, eu também, né? Vendo Zap, vendo isso, vejo aquilo. Eu tenho o poder de escolher, de não ver, de determinar uma hora para que eu acesse, não é? Para eu não me escravizar. Então, a tecnologia está aí, ela é ótima. Agora, o uso que eu faço dela, não é? Então, como eu falei, veio a grande reviravolta e os adventos da internet, globalização, automação, 4.0, indústria 4.0, 5.0, né? E esses avanços tecnológicos muitas vezes nos assustam. Cada um na sua época assustou. O avião lá no alto assustou. Hoje não, hoje já é uma coisa banal, que todo mundo usa. Muita gente tem medo ainda, né? Mas muita gente usa. Daqui a pouco está indo já para Marte, que era o meu sonho, né? Ir para Marte. Mas não vai ser nessa encarnação, porque tem até uma baiana se preparando, mas eu já li que quem for não vai poder voltar. Vai lá que eu vai e não goste, por conta da mudança de temperatura, não vai poder voltar, tem que ficar. E se eu não gostar, como é que vai ser? Né? Então, não vai ser nessa encarnação que eu vou. Então, as perguntas são muitas, né, em relação a esse cenário que nós estamos vivendo, que é tão inquietante. E mais do que nunca, ele pede o quê? Inovação. Como a gente estava falando lá no início, muitas pessoas inovaram. Depois tiveram a sacudidela. A pandemia veio. Até então, estava todo mundo acomodado na sua caixinha, muito cômodo. Só que a caixinha foi abalada. E aí? Eu vou ficar parada, estacionada, ou eu vou me jogar? Eu vou seguir, vou me reinventar. Então, eu acredito que o empreendedorismo, né, vai ser um fator realmente valioso para esse novo século que está chegando. Já está aí. Já estava, desde o ano passado, o século passado, aliás, já estava, mas a gente não tinha costume, né? Poucas pessoas compravam pela internet, não, imagina, eu não sei se entrega, será que eu vou gostar? E se eu não gostar, não é? Mas hoje, muitas pessoas eu conheço que tinham aversão, hoje já estão comprando pela internet, já estão pedindo delivery e uma série de coisas, não é? Então, a minha trajetória no mundo online.
eu já dava, desde 2010, eu já dava aula online para a Fundação Getúlio Vargas, SENAC, a Universidade Estadual aqui da Bahia, a Universidade Federal da Bahia. Então, eu já vinha nesse processo, porque assim, me convidam, me desafiam, eu vou e aceito, né? Então, na época, eu fui convidada. Só que, antes de eu entrar no mundo digital, como professora, no mundo online, eu quis ver como era eu como aluna, porque eu tinha um certo preconceito. Porque eu dou treinamento, eu gosto de trabalhar com dinâmica, eu gosto de estar junto, em sala de aula também, eu fiz, como é que vai ser isso? Né? Mas aí eu fui como aluna, eu fiz uns 3 cursos como aluna e fui quebrando a minha resistência. E aí, então, eu parti para ser tutora, ser professora EAD. E amei. Eu criei tanto vínculo, porque não foram muitos alunos, eram poucos, 30 alunos, 40. Na Fundação Getúlio Vargas, eu me lembro que eu chorava do lado de cá e ele chorava do lado de lá no último dia de aula. Então, foi muito interessante. E aí eu vim sempre seguindo, comecei agora, mais do que nunca, a dar curso, workshop online, e criei um projeto que é o Proseando com Amigos, que eu fiquei muito feliz. Eu queria fazer alguma coisa, e aí em maio eu disse, eu queria fazer uma coisa, o que eu vou fazer? Adoro amizade, adoro conversar, já deu para anotar, né? Adoro conversar. E aí eu criei prosa, conversa, prosa, amigos, proseando com amigos, onde ele acontece quinta-feira às 19 horas, não, às 21 horas, e no domingo às 17 horas, né? Domingo 17, quinta-feira às 21. E aí eu convido pessoas, amigas, parentes que sejam competentes de uma determinada área para vir prosear comigo. A área que tem a ver com o ser humano, seja na parte pessoal, profissional, na parte de relacionamento, na parte de qualidade de vida, saúde. Então, é bem amplo. E, por isso, passa diversos profissionais de diversas áreas com temas bem diferentes um do outro. E daí o sucesso, porque não é o mesmo tema, não cansa. Era para acabar em 30 de setembro, essa foi a minha previsão, e eu já estou entrando abril e maio. Então, o meu cronograma, inclusive vou te convidar também, já estou convidando todo mundo que eu entrevisto, né? Pode aceitar, fazer. Porque março está fechado, abril já está quase, mas assim, então a gente bate um papo, é uma prosa, as pessoas gostam muito, tem aquelas pessoas que preferem no domingo, 17 horas, tem pessoas cativas aos domingos, ainda mais que domingo chega final de tarde, né? Pensa lá segunda-feira, o que eu vou fazer? Vai assistir a live do Proseando. Então, foi um projeto digital meu. Né? Então, como eu estava dizendo, o empreendedorismo digital, eu acredito que é assim a grande tendência do momento. E, enquanto nós estamos conversando, eu e você, e as pessoas que estão aqui participando, milhões de pessoas estão se conectando pelo mundo. Eu tenho pessoas na minha live de Portugal, de Barcelona, da Itália, não é? Do Brasil, de várias cidades do Brasil. Então, olha, milhões de pessoas, neste momento, estão se conectando, não é? Virtualmente, e certamente estão fazendo algum tipo de negócio, estão comprando alguma coisa, estão realizando algum serviço, estão batendo papo, né? Estão fazendo lives. Então, a pandemia reforçou ainda mais essa tendência do virtual, mais do que nunca. Agora, esse século XXI, a partir do ano passado, né, de março, veio reforçando, e a crise sanitária que nós vivemos nos trouxe essa necessidade de reinventar, como nós já falamos, de sair do lugar comum. O home office, né? Ficou comum o home office para trabalhar, o sistema de delivery ficou mais acentuado ainda, as famílias passaram a se conectar por videoconferência para matar saudades, nos dias de aniversário, no Natal, as famílias se reunindo, né? Então, as faculdades e escola aderiram totalmente ao modelo online, lógico que isso assustou,
professores que não estavam acostumados com EAD, não estavam acostumados no online, tiveram de, da noite para o dia, aprender e se acostumar. Eu vi alguns professores amigos meus que sofreram um bocado, não é? Até se acostumar no online, alunos também. Então, será que isso foi fácil? Não. Muitos ficaram perdidos, mas com o decorrer do tempo vai se adaptando, e daí a necessidade da flexibilidade, né? E então a minha experiência até aqui, vivendo esse novo modelo civilizatório, me trouxe algumas importantes lições que eu coloco lá também no capítulo. Ou seja, primeiro, não podemos ser amador. Já foi a época de brincar de faz de conta. Não podemos brincar de faz de conta de ser empreendedor, seja digital ou não, né? Eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, eu não posso brincar de fazer de conta. Não é porque o meu vizinho abriu uma banquinha e deu certo que eu vou dar. Eu preciso fazer pesquisa, eu preciso conhecer quem é o meu público-alvo, eu preciso ter conhecimento de causa, não é? Não é assim, ele fez, eu também vou fazer. Não, tem que estudar, tem que ter conhecimento de causa, tem que entender de internet, não é? De marketing também, ser curioso, definir qual a área que mais domina, qual é a área que você mais domina, que você gosta, que faz o seu olho brilhar, a sua alma cantar de alegria, essa área vai ser boa para você. Não é? Então, não se jogue em qualquer coisa, porque você pode entrar depois numa frustração, numa decepção. Faça o que você ama. E ter pleno conhecimento do mercado, como eu falei. Por outro lado, é importante a gente desenvolver algumas competências, porque hoje competência é fundamental, não apenas a competência técnica, essa nem se fala. Como eu falei, é o conhecimento. Se você não conhece sobre o que você vai empreender, já é um passo para não dar certo, né? Então, conhecimento técnico. No entanto, nós temos outra competência importantíssima, que são as comportamentais. Então, por exemplo, a disciplina, que a gente pensa que ser dono do próprio negócio, você vai poder ficar solto na vida. Não, né? Você tem que estar ali na frente, acompanhando, delegando, participando. Se você vai ter equipe, saber desenvolver sua equipe. Então, a flexibilidade, a adaptabilidade, a resiliência, porque não é fácil você empreender. Tem épocas que você vai empreender que vai ganhar muito, mas tem épocas que não vai. E aí? Né? Tem épocas que vai chegar a pandemia. E aí? Chegou a pandemia, como é que eu vou fazer? Eu estou preparado para isso? Então, a resiliência, desenvolver a inteligência emocional, a inteligência relacional, a inteligência espiritual. E quando eu falo inteligência espiritual, não me refiro à religião, e sim é a nossa essência, né? Então, a habilidade de sistematizar, de organizar, para você poder atender as demandas, não é? E vantagens, eu trago vantagens também. As vantagens são muitas. Uma delas é que não tem barreira geográfica. Eu estou aqui, tem gente de Portugal me ouvindo, da Itália me ouvindo. Em 2011, eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas, um curso de gestão de pessoas, de extensão. E eu fui passar o carnaval na Tunísia. Eu levei o notebook e de lá eu dei aula, da Tunísia. Olha que espetáculo. Se eu tivesse numa sala de aula presencial, e se não fosse feriado, eu não poderia estar na Tunísia. Eu dava aula também no presencial, mas carnaval aqui na Bahia são 8 dias, então eu pude viajar. Esse ano não teve, né? O pessoal muito frustrado, porque não teve carnaval. Mas aqui é de quinta a quarta o carnaval. Começa quinta e vai até quarta-feira de manhã cedo. Então, não teve o carnaval, mas tem. Então, eu fui para a Tunísia e dei aula, não tinha barreira geográfica, né? Não tem barreira. Essa é uma grande vantagem. Então, eu posso vender o meu produto não só ali naquele espaço físico, mas eu posso vender para o mundo. Olha que espetáculo, não é?
Então, não há barreiras geográficas, autonomia e independência também em relação ao horário, ao local. Você pode fazer o seu horário desde que você tenha autorresponsabilidade, que tenha disciplina, que seja organizado, como eu já falei, não é? E para concluir, no capítulo, depois que eu falo tudo isso, e vou sempre perguntando, é admirável mundo novo, eu quero deixar aqui uma pergunta. Se você tem alguma boa ideia, né? Quem está assistindo, quem vai assistir, se tem uma boa ideia para começar a empreender digitalmente e fazer parte desse universo digital no mundo real. Se você tem, que tal você colocar no papel tudo que você sabe, tudo que você ama fazer e que pode oferecer a um determinado público? E eu tenho certeza que com seu conhecimento você vai poder fazer muitas coisas. Uma vez, uma mentora me disse assim, eu estava num curso em grupo, e ela disse, eu quero que vocês escrevam 10 coisas que você pode fazer com seu conhecimento, sem precisar de carteira assinada, sem precisar trabalhar numa empresa durante 10 dias. Ou seja, vocês vão escrever 100 coisas. E foi fantástico, um exercício fantástico, porque eu encontrei 110 coisas para fazer. Algumas já estou fazendo. Então, façam isso, coloquem no papel essa dica que eu deixo aqui para vocês hoje, de presente, escrevam no papel, pega no papel, faz um brainstorming, uma tempestade de ideias, tudo que você sabe fazer. Eu conheço determinada coisa, o que eu posso fazer com isso? Eu posso dar aula, eu posso vender, eu posso abrir um comércio digital, eu posso fazer isso, vá botando no papel. Posso fazer um e-book, coloque no papel tudo que você deixa a criatividade solta. Não se bloqueie, não bloqueie. Vá soltando, solta, 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 não é? E aí veja algo que faça o seu olho brilhar, porque tudo que a gente ama, né? Quando a gente ama, o nosso olho brilha. A nossa alma pula de alegria. Quando você está perto da pessoa amada, acontece isso. Então, quando você vai estar perto daquilo que você ama, seu olho vai brilhar, sua alma vai dançar de alegria, não é? E aí você coloca e descubra onde que você vai poder atuar no digital. Porque não se engane, este vai ser o futuro que já é um presente. E cada vez mais futuro. E quando eu digo futuro, não é daqui 10 anos, é o futuro hoje. Futuro daqui 5 minutos, quando a gente acabar essa live. Um futuro de um dia, né? Então, diante de tudo isso que nós viemos falando, da minha trajetória, das invenções que já teve lá, eu pergunto, será esse mundo atual um admirável mundo novo? Aí eu deixo a resposta para cada um de vocês. E é isso que eu trago aí neste capítulo. Nossa, que assim, é incrível. Eu acho que não tem como alguém escutar isso e não querer ler o capítulo na íntegra. Eu fiquei com muita vontade realmente de ler esse capítulo até antes, o livro ainda não chegou pra gente. A Karma aqui, ó, esse exercício mostra quantos talentos temos e não damos conta. Pois é verdade, Carmen, é isso mesmo. É um gatilho, né? É um gatilho porque quando a gente não para pensar nas coisas da vida, quando a gente não para... O mundo hoje em dia, como a gente falava, né? A tecnologia é muito boa, a informação é muito boa, mas a maioria das pessoas não está sabendo absorver isso ainda. Então, todo mundo está acelerado. E você não consegue discernir as coisas em que você é bom. Verdade. Até fazendo um comentário, sim. Esses dias eu assisti o documentário das redes sociais, eu não lembro agora o nome exato do documentário, e o cara que criou o Curtir do Facebook, ele é um dos caras que fala no documentário, e ele fala que quando ele criou esse Curtir, era para ser uma coisa boa. Só que, na visão dele, hoje ele não faz mais parte do Facebook, se tornou uma coisa ruim. Porque a maioria das pessoas posta a foto e fica esperando quantas curtidas vai ter na foto, e tem gente que até apaga a foto se não tem curtida. É verdade. Então, a intenção de toda tecnologia criada
é uma intenção boa, tem um Sim, fim bom. sim, A tem. forma que ela é usada, muitas vezes é ruim. Por isso que a gente tem que estar atento. E hoje em dia é muito rápido, como você disse, né? É muito Cada rápido, vez mais está mais rápido. verdade. Pois é, Hoje em mas dia o que assim, aconteceu... ah, pode diga. falar. Não, fale, pode continuar. Eu pensei que você tivesse parado. Na questão da informação, né? Hoje em dia, o que aconteceu, por exemplo, se fosse no passado, o que aconteceu à tarde, a gente só ia saber no jornal de amanhã. Mas o que Verdade. aconteceu à tarde já é notícia velha. Na hora, Agora sai já na está hora. chegando. Sim, É. A velocidade é muito rápida. Né? A gente dorme com a coisa, acorda com outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco o imprevisto. E se eu não estou preparada para isso, emocionalmente, intelectualmente, não é? E de conhecimento, se eu achar que tudo aquilo que eu sei já é o suficiente, não, não é. Eu tenho 72 anos e o que eu sei não é nada ainda. Tem muito ainda para saber, não é? Agora, o que eu quero complementar para as pessoas que estão aí nos ouvindo, que eu falei para colocar no papel, antes, pare, respire e pense que você, cada um de você, é um ser maravilhoso, cheio de infinitas possibilidades, que a sua essência está dentro de você, muito talento, muitas habilidades. Só que no dia a dia a gente não para pensar, a gente não para refletir e a gente pensa que a gente só é aquilo, ó, pequenininho. Não, nós somos um ser humano maravilhoso, grandioso, cheio de riqueza. Nós temos dentro de nós um baú carregado de riqueza. Tire esse baú para fora, abra e veja todos os ouros que tem lá, que são suas habilidades, suas competências, tudo que você sabe, tudo que você gosta, tudo que as pessoas dizem que você é bom ou boa em fazer, que às vezes a gente não presta atenção e as pessoas estão nos sinalizando, poxa, você é bom nisso, você é boa daquilo, preste atenção e aí escreva tudo no papel, todas essas riquezas que você tem. Lógico que no baú tem algumas peças que também precisam ainda ser lapidadas, que é aquilo que nós precisamos também lapidar em nós, melhorar, que eu não chamo de defeito, porque eu digo que quem tem defeito é máquina, é computador, é celular, geladeira, e nós não somos isso. Nós somos seres humanos capazes de evoluir. Então, nós temos pontos a melhorar e a desenvolver. Fica bem mais leve a gente pensar nisso do que tem defeito, né? Então, vamos lapidar aquilo que precisa melhorar. Mas pensem que você é um ser talentoso, que você tem uma essência divina fantástica e que só precisa descobrir e deixar vir à tona. Então, deixe vir à tona, seja feliz e se jogue. Né? e assim, uma coisa importante que você falou, Deise, a gente tem que sempre estar ligado naquilo que as pessoas falam que a gente é bom, e Isso. muitas vezes a gente não reconhece, às vezes a gente não quer aceitar, e às vezes a gente está insistindo numa coisa que a gente quer ser bom, mas muitas vezes pela nossa natureza a gente melhora em outro. Por isso é Verdade. muito bom sempre estar atento na visão externa das pessoas. É, Pode verdade. ajudar muito no meu caminho. Verdade. E é muito importante isso, né? Então, se amem, se respeitem, se valorizem. Não espere que o outro valorize você, não. Valorize você. Assim como você dá ouvido para as críticas negativas, deixe de dar e dê ouvido para as positivas, porque para o que as pessoas dizem que você é bom, porque normalmente a gente ouve aquilo que o pessoal diz que a gente não é bom e a gente fica ali remoendo e acredita, implanta um chipzinho aqui na cabeça, pronto, já era. Tira isso, isola, apaga, joga fora e fique com o que é bom, o que é positivo e que faz você crescer, não é? Exato. Porque a gente está aqui para ser feliz. Às vezes a gente faz algo e 10 pessoas elogiam aquilo que a gente está fazendo. E uma pessoa critica, tem pessoa que cai totalmente por causa de uma crítica e esquece as 10 pessoas que elogiaram ela, 20. Verdade. Infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo e é uma questão, muitas vezes, de experiência da pessoa que recebe aquilo que você faz. É.
muitas vezes a culpa nem é sua. É lógico, é bom a gente refletir quando a gente recebe uma crítica. Sim. Mas ter uma noção, uma autoconsciência. Se for uma experiência ruim com a pessoa, ou se realmente eu estou errando naquilo. Mas lembrar do que veio de positivo. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, que quando alguém traz uma crítica, se for para a gente saber se é, porque tem a crítica construtiva, que é maravilhosa, das pessoas que a gente confia, e tem aquela crítica destrutiva. Então, quando a crítica vem, vamos nos perguntar, isso faz sentido? Se faz, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, algo que eu nem pensei, a pessoa falou, pô, é mesmo, dá um estalo, vamos agradecer, vamos honrar. Agora, se for algo que você vê que não tem nada a ver com você, diz assim, olha, eu costumo dizer assim, isso não me pertence. Não me pertence. E deixa aí. E eu gosto muito da frase de Sartre, que o importante não é o que fazem comigo, e sim aquilo que eu faço com o que fazem comigo. Eu peguei essa frase para mim e ela é assim uma âncora para mim da minha vida. O importante não é o que fazem comigo, e sim o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Ou seja, o importante não é o fato, e sim o que eu faço com esse fato. Não é a fala, e sim o que eu falo com essa fala que vem de lá, não é? Então, vamos nos amar mais, vamos nos reconhecer mais, vamos nos honrar mais pelo ser que nós somos, pela essência divina que nós temos. Exatamente, perfeito. Bom, nosso tempo já está estourando, já estamos com quase 57 minutos. Eu queria agradecer você, Deise, agradecer a todo mundo que assistiu a live, que assistiu aqui ao vivo com a gente, que vai estar assistindo depois, todo mundo que interagiu, a Carmo, a Nicole. Verdade, agregamos muita palavra crítica a algo negativo, mas pode ser algo que nunca percebemos. Verdade. A Maria Eduarda, o Robson, a Leia, desculpa também se eu estou esquecendo de mais alguém que interagiu. Meu pai, obrigado. Bem. Obrigada, pai do Diego. E agradecer a todo mundo. E agradecer você também, Deise. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a você, foi ótimo te conhecer, vamos continuar mantendo esse contato e você vir prosear comigo. Quero agradecer a cada uma das pessoas, seus amigos que estão aí, meus amigos, se tiver algum em comum também nosso, muito grata, honra a todos vocês e me sigam aí no meu Instagram, que é Deise, D-A-I-S-Y, K Jardim Coach, que eu tenho sempre coisas boas lá, curso, tem várias lives legais com profissionais muito bacana do projeto Proseando com Amigos. Então, um grande abraço para vocês e gratidão, gratidão, gratidão. Isso aí. E tem o perfil da Deise lá no meu perfil do Instagram, né? Eu vou postar esse vídeo. E tá lá também o perfil da Deise. Ótimo, clica obrigada. lá e segue ela. Tá certo. Um beijo para todos. Um abraço, tchau para todo mundo. Tchau.